Você quer poder calcular a derivada de uma função sem ter que, para todas as vezes, calcular um limite? Então, seja bem-vindo ao canal Avançando na Matemática. Eu sou a professora Cláudia Adam e no vídeo de hoje a gente vai começar a falar sobre os resultados iniciais envolvendo as regras de derivação. Trata-se de um assunto gostoso, muito importante e, mais do que isso, que facilita demais a vida do estudante. Assim, já dá um like no vídeo, que é para que o YouTube entenda que esse aqui é um assunto importante, entregue para um número maior de pessoas, senta num local confortável e, caso não seja inscrito no canal, se inscreva nesse botãozinho vermelho ali de baixo e, além disso, toca o sininho, que é para ativar as notificações e com isso ser informado sempre que eu postar vídeo novo. Agora que você fez tudo isso, vamos assistir o vídeo. Sem conhecermos as regras de derivação, a única opção que nós temos para calcular a derivada de uma função, a derivada f' de uma função, é por meio da sua definição. E quando a função é y igual a f de x, a definição da derivada f' de x é o limite, quando h tende a zero, do f de x mais h menos f de x sobre h. Vamos agora, então, dar um passo adiante. Vamos pegar a função constante, ou seja, que é a função definida como f de x igual a k, sendo esse k um número real, e vamos calcular a sua f'. Como que a gente faz isso? A f' de x será o limite, quando h tende a zero, do quociente f de x mais h menos f de x, tudo isso sobre h. Ou seja, é o limite, quando h tende a zero, vejamos, de quem? Quanto que vale a função f calculada no ponto x mais h? Olha, vamos supor que o k seja positivo, tá? Isso, de forma alguma, limita as conclusões que a gente vai tomar. Por que eu estou falando de k positivo? Só para poder dizer que o gráfico da função constante f de x igual a k é essa linha azul. Se o k fosse negativo, então a reta horizontal ela estaria aqui, abaixo do eixo x. E caso o k fosse igual a zero, a nossa reta horizontal ela estaria apoiada sobre o eixo x, ok? Então vamos pegar o k positivo. Se eu pego o x aqui, quanto que vale a minha imagem f de x? K. Se eu pego x mais h, que é o que se propõe aqui, ou seja, um vizinho, quanto que vai valer a imagem? Olha, o próprio k. Então, nós temos que o f de x mais h vale k. E o f de x também. Então, o f' de x, ele é o limite, quando h tende a zero, do quociente de zero sobre h. Zero dividido por qualquer número não nulo dá zero. Limite da constante, própria constante. Então, percebam que a gente fez isso para qualquer valor k que a gente tomasse. Então, se eu tenho uma função constante, a sua derivada vai sempre valer zero. Exemplos. Se a função f de x é 2, quanto que vale f'? Zero. Se a função f de x é raiz de 3, quanto que vale o f'? Zero. Se a função f de x é 1/3, quanto que vale o f'? Zero. Se a função f de x é igual a π, que é aquele número irracional, 3,14 alguma coisa, quanto que vale o f'? Zero. Se a função for raiz de 3π, uma constante, quanto que vale o f'? Zero. Veja que o que a gente tem aqui é algo bem importante, porque agora a gente já conhece a resposta para a derivada de um conjunto amplo de funções, que são todas aquelas f de x igual a um valor constante. Legal, né? Vamos ver mais um resultado interessante? Então, agora, o nosso trabalho é esse aqui. Nós temos a f de x dada por x elevado na n. Quanto será que vai ser a derivada? Exemplos, né? F de x igual a x ao quadrado, f de x igual a x na quinta, f de x igual a x na nona, f de x igual a x, qualquer potência do tipo x na n, em que o n é um inteiro positivo. Eu vou resolver usando a definição que a gente está acostumado, então, que é o limite, quando h tende a zero, do f de x mais h menos f de x sobre h. A função f de x mais h, ela vai ser o quê? Olha, a função f de x, ela pega o argumento e eleva na enésima potência. Então, ela vai pegar, no caso aqui, o argumento x mais h e elevar na enésima potência, menos a função f de x. A função f de x já está dada ali, é o x na n
isso sobre h. Então, o f' de x ele vai ser o limite quando h tende a zero de quem? Vejamos, quanto que vale x mais h elevado na n? Se a gente usar o teorema binomial, que deriva do binômio de Newton, o que a gente tem? A gente tem que x mais h elevado na n vai ser x elevado na n mais n, que multiplica x elevado na n menos 1 vezes h, mais n, que multiplica n menos 1 dividido por 2 fatorial, que multiplica x elevado na n menos 2 vezes h ao quadrado, mais, até chegar no termo n x h elevado na n menos 1 mais h elevado na n. Isso aqui, do teorema binomial, refere-se a essa expressão aqui. Ainda falta esse menos x na n, tudo sobre h. Percebam que x na n positivo com x na n negativo dá zero. Então, a gente fica com f' de x igual ao limite, quando h tende a zero, de nx n-1 vezes h, mais n-1 sobre 2 fatorial vezes x n-2 h ao quadrado, mais nx h na n-1 mais h na n, isso aqui sobre h. Agora repare que aqui acontece exatamente a mesma coisa que já aconteceu em limites que a gente calculou em outros vídeos, que é o quê? Quando a gente olha para o numerador, a gente percebe que todos os termos que compõem a soma desse numerador, eles possuem o h em comum. Então, como o h está presente em todos eles, vamos colocar em evidência. Então, o f' de x, ele será o limite quando h tende a zero, e de agora vamos colocar o h em evidência. Colocando então o h em evidência, nós vamos ter o quê? Na primeira parcela vai sobrar só n, que multiplica x elevado na n menos 1, mais da segunda parcela vai sobrar x elevado na n menos 2, que multiplica esse quociente, vezes h, já que a gente vai ter colocado 1 em evidência. Então, fica h, que multiplica n vezes n menos 1 sobre 2 fatorial, x elevado na n menos 2, mais um monte de termos. E lá, o penúltimo será, como eu coloquei um h em evidência, vai sobrar h elevado na n menos 2. Então, fica nx h elevado na n menos 2, mais, aqui, colocando um h em evidência, sobra h elevado na n menos 1. E aqui, sobre h. Como estamos calculando o limite em torno do zero, é porque h não é nulo. Se h não é nulo, a gente pode dividir tanto o numerador quanto o denominador por ele. Sobra, então, o limite, quando h tende a zero, desta expressão aqui, que é n, x elevado na n menos 1, mais h, que multiplica n menos 1 sobre 2 fatorial, vezes x elevado na n menos 2, mais nx h elevado na n menos 2, mais h elevado na n menos 1. Vejam, limite de uma soma. E a gente sabe que limite da soma é a soma dos limites. Então, a derivada que a gente está procurando vai ser o quê? Limite, quando h tende a zero, dessa expressão n que multiplica x elevado na n menos 1. Observem que nessa expressão nós não temos h. Se não temos h, é como se ela fosse uma constante. Limite de constante, própria constante. Agora aqui, limite quando h tende a zero, desse segundo termo, vai ficar h, ou seja, zero, vezes um valor. Zero vezes qualquer coisa não nula, zero. E isso vai acontecer com todos os outros termos. Zero elevado a n menos 2 dá zero, zero vezes qualquer coisa, zero. E aqui, zero elevado na n menos 1, zero. Vejam que o único termo não nulo que a gente obteve foi esse primeiro, nx elevado na n menos 1. Então, esse aqui é o resultado da derivada f'. Olha, se tivermos f de x igual a x elevado na n, a sua derivada estará aqui. Será n que multiplica x elevado na n menos 1. Exatamente o que a gente encontrou. Eu havia colocado antes alguns exemplos. Vamos calcular essas derivadas? Então, olha, se f de x for x elevado na quinta, quanto que vai ser a f'? O que a gente mostrou? Que se a f de x é x elevado na n, ou seja, o expoente é n, então a derivada será n que multiplica x elevado na n menos 1. No nosso caso, o n aqui, o n vale 5. Então, vai ficar n
que multiplica x elevado na n menos 1, ou seja, fica 5x na quarta. Então, se a f de x é x na quinta, a f' procurada é 5x na quarta. Façamos outra. F de x igual a x elevado na 9. Quanto a sua derivada? Vai ser... O n é esse 9, então fica 9 que multiplica x elevado na n menos 1, ou seja, 9x na 8. Então, f' de x é 9x na 8. Se f de x for x elevado na 100, o que nós teremos? Que a f' de x será 100 que multiplica x elevado na 99. Note que, então, a gente mostrou que isso é verdade quando esse n aqui, quando esse expoente, ele é um número inteiro positivo. Pois bem, isso vai ser verdade, inclusive, para outros valores de n, ou seja, esse resultado ele é verdadeiro para qualquer n real. Não vou fazer aqui a demonstração com vocês, porque eu estou mais interessada em resolver alguns exemplos. Imagine que a gente tem a função raiz de x. O que é raiz de x? É o mesmo que x elevado na meio. Se a função f de x é raiz de x, quanto que vale a f'? Vai ser 1 meio que multiplica x elevado na 1 meio menos 1. Ou seja, 1 meio de x na menos 1 meio. Se vocês preferirem, 1 sobre 2 vezes raiz de x. Imagine que a gente tem a função 1 sobre x. O que é 1 sobre x? É x elevado na menos 1. Quanto que vai ser essa derivada? Será menos 1 que multiplica x elevado no menos 1 menos 1. Ou seja, menos 1 que multiplica x elevado no menos 2. Ou, se vocês preferirem, menos 1 sobre x ao quadrado. Ou ainda, imaginem que vocês tenham x dividido por raiz de x. X dividido por raiz de x é o mesmo que x que multiplica x elevado a 1 meio. Lembram? Multiplicações de potência de mesma base. A gente conserva a base e somos expoentes. Então, aqui não aparece nada porque é 1. 1 mais 1 meio, 3 meios. Então, a f de x aqui é x elevado na 3 meios. Significa que a f' será o quê? Será 3 meios que multiplica x elevado na 3 meios menos 1. Ou seja, 3 meios de x, 3 meios menos 1 é 1 meio. Então, aqui, 3 meios de x na meio. Percebam que esse resultado, apesar de muito simples, ele nos permite que a gente determine o valor das derivadas sem que a gente precise ficar resolvendo o limite para cada uma delas. E a gente pode fazer isso a partir de que momento? A partir do momento que a gente usou a definição de derivada, a partir do momento que a gente calculou o limite para uma função mais geral, mais genérica. Esses dois resultados que a gente viu agora, a derivada da função constante e a derivada da função potência, eles são amplamente utilizados. O que a gente vai fazer a partir desse momento é começar a ver regras de derivação, nada mais são do que propriedades. Assim como nos limites, a gente foi apresentado as propriedades que nos permitiu calcular o limite de funções cada vez mais complexas. Aqui também a gente vai apresentar as propriedades das derivadas para que a gente consiga calcular a derivada de funções cada vez mais complexas sem ter, no nosso caso aqui, calcular um limite de forma explícita. Então, essas regras de derivação, elas são consequências da aplicação da definição para algumas estruturas que a gente vai começar a ver agora. A primeira regra é aquela que trata da derivada do produto de uma constante vezes uma função. Então, seja C um número real e f de x uma função derivável. Isso é importante. Se f de x é uma função derivável, é porque existe f' de x. Só porque existe f' de x é que a gente pode afirmar todo o resto. A gente tem que a derivada da constante vezes uma função, ela pode ser calculada como sendo a constante que multiplica a derivada da função. Vamos checar? Vamos calcular a derivada disso. Será o limite, quando h tende a zero, de quem? Da função que está sendo calculada a derivada no ponto x mais h, então c vezes f de x mais h, menos a função calculada no ponto x, então c
vezes f de x sobre h. Percebam que aqui a gente está falando que essa f de x é uma função f de x qualquer. A única condição é que ela possua derivada. Aqui, quando a gente vai calcular esse limite, o que a gente tem? A gente tem que no numerador, a gente tem essa parcela c comum em ambos os termos. Então, a gente pode colocar em evidência. Colocando em evidência, nós temos c que multiplica f de x mais h menos f de x sobre h. Agora, o que nós temos aqui? Nós temos o limite de uma constante vezes uma função. Limite de uma constante vezes uma função é a constante que multiplica o limite da função. Propriedades dos limites. Pois bem, isso aqui, limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h, nada mais é do que f' de x. Então, o que a gente encontrou? Que é a constante que multiplica f' de x. Ou seja, conseguimos demonstrar que é verdadeiro, que a derivada de uma constante vezes uma função é o mesmo que a constante que multiplica a derivada da função. E isso vai ser útil em algum momento? Vai ser. Pensem que nós temos uma f de x igual a 2x ao quadrado. Se eu quero encontrar f' de x, é porque eu quero derivar essa expressão 2x ao quadrado. O que nós temos aqui? Uma constante, 2, vezes uma função. Derivada da constante vezes uma função é a constante que multiplica a derivada da função. Agora, derivada de x ao quadrado, a gente sabe por quê? Porque isso aqui é uma potência. Como que é a derivada da potência? A gente pega o expoente e multiplica por x elevado no antigo expoente menos 1. Então, vamos ter 2 vezes 2, 4, que multiplica x, 2 menos 1, 1. Então, está certinho aqui, 4x. Se a função é 2x², a derivada é 4x. Um outro exemplo, f de x igual a raiz de 3 dividido por raiz de x. Isso aqui é o mesmo que raiz de 3, que multiplica x elevado na menos 1/2. Quanto que vai ser a derivada? A derivada vai ser a derivada de raiz de 3 vezes x na menos meio. Derivada de uma constante vezes uma função é a constante que multiplica a derivada da função. Agora, quanto que vale a derivada de x elevado na menos meio? X elevado na menos meio é uma potência. Então, a sua derivada vai ser o expoente x elevado na menos 1/2, que era o antigo expoente, menos 1. Ou seja, a derivada que a gente está procurando é raiz de 3 vezes menos 1, então menos raiz de 3, dividido por 2. E aqui x elevado menos 1/2 menos 1 é menos 3/2. Então, se vocês quiserem, a gente também pode pensar que isso aqui é menos raiz de 3, que divide 2 vezes raiz quadrada de x ao cubo. Então, essa aqui é a derivada que a gente estava procurando. Ou seja, a gente viu a derivada para duas funções específicas, a função constante e a função potência, e adicionalmente a gente viu uma regra de derivação, que é a derivada da constante vezes uma função. Com essas três ferramentas, já é possível a gente calcular a derivada de uma infinidade de funções sem ter que passar pela dificuldade de calcular um limite. Se você gostou dessa aula, não esquece de dar um joinha e faça listas de exercícios. Isso é fundamental para fixação. Qualquer dúvida, escreve para mim aqui embaixo nos comentários, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!